estudantes do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje a nossa aula é de número 34. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, como de costume, né, um caderno para você fazer as anotações, lápis, borracha e lápis coloridos. Então, vou dar um tempinho para vocês separarem o material e eu já volto. Tudo certinho aí, materiais separados, então vamos ver do que se trata a nossa aula 34. Então, na aula 34, nós vamos conversar, né, sobre os símbolos estaduais. Eu vou dar mais um tempinho para que vocês anotem o número da nossa aula, o nosso tema e a data de hoje. Tudo certo, crianças? Então nós vamos dar início conversando, né, e refletindo sobre a seguinte questão. Você conhece algum símbolo nacional, estadual ou municipal? Escreva os nomes, né, desses símbolos em seu caderno. Então, crianças, se vocês conhecem algum símbolo, né, vocês vão colocar sim, eu conheço, e qual é o símbolo? E vão, né, escrever aí no caderno de vocês. Se vocês não conhecem, não tem problema. Eu vou dar um tempinho aí para vocês tentarem, né, descobrir e ver se vocês conhecem, né, o símbolo, fazer o registro no caderno.
Tudo certo? Registraram? Fiquei curiosa, né? Para saber quais são os símbolos que vocês conhecem. E vocês sabem o que esses símbolos significam? Hoje, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns símbolos. Na sequência, eu trago para vocês, né, uma imagem. Você reconhece os seguintes desenhos? Então, eu vou colocar algumas imagens e vocês vão dizer, né, se vocês conhecem, vão pensar aí que imagem, do que se trata, né, a imagem que eu vou mostrar para vocês. Então, as nossas primeiras imagens são as seguintes. Alguém conhece essas imagens? Eu aposto que sim, né? Esses são emojis, né? E do que se trata? O que significa esses emojis, né? No primeiro, quando a pessoa tá sorrindo, né? Rindo muito, que chega até sair lágrimas de tanto sorrir. A segunda, né, imagem, o segundo emoji, ele tá com uma carinha assim meia desconfiada, vocês não acham? E essas duas imagens, o que vocês acham, né, esses dois emojis, do que se trata? Um emoji, né, uma carinha apaixonada, e a segunda é uma carinha feliz. Mas, crianças, aonde nós encontramos esses emojis? Então, quando a gente vai fazer, né, mandar uma mensagem, né, pelo celular, usar o WhatsApp, né, o que nós fazemos? Nós colocamos os símbolos, né, algumas carinhas para representar aquilo que nós estamos sentindo no momento. Também nós podemos utilizar os emojis, né, até em e-mails, certo? E agora, crianças, eu quero que vocês pensem, né, que mensagem cada emoji transmite. Então, vou dar um tempinho, né? Vou colocar o emoji, vou dar um tempinho para que vocês pensem qual é a mensagem que esse emoji está transmitindo. Então, o primeiro emoji, tempinho para vocês pensarem. Agora, crianças, o que esse emoji, né, nos transmite? Eu coloquei a seguinte frase: que raiva, né? Quando nós estamos bravos com alguma coisa, nós colocamos aquele emoji. E o próximo emoji? Esse está fácil, não é, crianças? Olha lá, que sono, né? Até o emoji estava abrindo a boca de sono. E o nosso próximo emoji... Certo, crianças? Então, se vocês disseram, né, que pavor, né, uma carinha de espanto, né, está espantado com alguma coisa, vocês estão de parabéns. E o nosso próximo emoji...
crianças, esse emoji é uma carinha triste, né? Então, sinto muito, né? Tô triste. Muito bem. Crianças, hoje em dia nós usamos os emojis em diferentes lugares, né? Eu achei muito interessante que esse final de semana eu fui na missa, né? Lá na minha igreja, e nos bancos estavam alguns emojis, né? Dizendo proibido, ou com um sinal de beleza, que ali a gente poderia sentar, né, com segurança. Alguns emojis com a máscara, dizendo, né, o que nós não podemos esquecer de usar a máscara, porque nós estávamos em um lugar público, né? Então, crianças, os emojis, eles são símbolos. Olhem o que a professora Fran trouxe para vocês, né? Eu fui pesquisar, né? Segundo o dicionário, a palavra símbolo significa aquilo que representa ou sugere algo, certo? E aí eu trouxe, ou seja, símbolos como os emojis são desenhos que representam algo ou alguma ideia, né? Que nos quer dizer, né? Que nos representam algumas emoções, né? No caso dos emojis. Mas vocês conhecem alguns símbolos e sabem o que eles significam? Olha a primeira imagem. Vou dar um tempinho para vocês analisarem e tentarem descobrir o que essa imagem representa. E aí, crianças, descobriram do que se trata essa imagem? É uma árvore. Mas que árvore é esta? Alguém sabe o nome? Se vocês estão aí dizendo que essa árvore é o pinheiro, vocês estão de parabéns. E o pinheiro, né, crianças, é o nosso símbolo, né? É uma árvore símbolo aqui do Paraná, certo? Continuando aqui, quais lugares podem ser considerados símbolos de Curitiba? Então eu vou colocar algumas imagens e vocês vão pensar qual dessas imagens, né, ou quais imagens podem ser consideradas símbolos de Curitiba. Então nós temos a primeira imagem, a segunda imagem e a terceira imagem. Então pensem aí quais desses lugares, né, podem ser considerados símbolos de Curitiba.
certo, crianças? Então, se vocês disseram, né, que a imagem 1, que é o Jardim Botânico, né, vocês acertaram. O Jardim Botânico, crianças, é um ponto turístico, né, da cidade de Curitiba. Então, pode ser sim um símbolo de Curitiba. Se vocês disseram que a imagem 3, que é um símbolo de Curitiba, vocês também acertaram, porque nós temos aqui o Museu do Olho, né, que é um museu muito conhecido aqui em Curitiba, né, também um ponto turístico da nossa cidade. A única imagem que não é um símbolo de Curitiba é a imagem 2, ou seja, a imagem que está no meio, que aparece o Cristo Redentor. E nós, né, conseguimos descobrir que o Cristo Redentor é uma imagem que representa, né, o estado do Rio de Janeiro, né? A gente conhece, né? Ele é bem conhecido, né, lá no Rio de Janeiro. Então, quando nós vemos a imagem do Cristo Redentor, logo nos remete que é a imagem que representa o Rio de Janeiro. Continuando aqui agora, crianças, quais imagens foram escolhidas por lei para serem símbolos do Paraná? Então, será que essa é a primeira imagem, a segunda imagem ou a terceira imagem? Vou dar um tempinho aí para vocês analisarem e eu já volto. Tudo certo, crianças? Então, a primeira imagem, que é a gralha azul, né? Ela é, sim, considerada, né, por lei, um símbolo do Paraná. E a segunda imagem é o pinheiro, né? A araucária, que nós acabamos de conversar, que também é um símbolo do Paraná. A única imagem, crianças, que não é o símbolo do Paraná é a terceira imagem, né? Que é um girassol. Então, crianças, a gralha azul e o pinheiro estão entre os mais reconhecidos símbolos representativos do estado do Paraná. A gralha azul foi declarada como símbolo do Paraná pela Lei Estadual 7.957, de 12 de novembro de 1984. E a árvore, né, a araucária. Então, seguindo em frente, o que os seguintes símbolos representam? Então, nosso próximo símbolo, o que ele representa? Vou dar um tempinho aí para vocês registrarem no caderno o que esse símbolo, né, representa. E que símbolo é esse?
Está fácil, né, crianças, esse símbolo? Se você disse que é a bandeira do Brasil e registrou isso no seu caderno, muito bem, você está de parabéns, né? Agora, crianças, olhem a atividade que nós vamos fazer. Vocês vão observar, né, a bandeira, descrever e copiar, né, a bandeira nacional brasileira. Então, como que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer um desenho, né, no caderno de vocês, da bandeira, e vão escrever quais, né, são as características. Vocês podem colocar as cores. Eu sei que vocês já discutiram, né, em algumas aulas sobre o que representa, né, as cores da bandeira, né, anteriormente. E também, né, vocês podem aí estar pesquisando um pouquinho sobre isso. E aí eu já volto para a gente conversar, né, um pouquinho mais e dar continuidade à nossa aula. Muito bem, né? Então vocês colocaram, né, a bandeira do Brasil, desenharam, escreveram ali as cores, né, da bandeira. E eu trouxe a seguinte informação: a bandeira é um dos símbolos nacionais conforme estipula a legislação de nosso país. Na sequência, crianças, eu trago outra bandeira e vou dar um tempinho para que vocês, né, registrem no caderno de vocês da onde é essa bandeira, né? Qual é a localidade? Essa bandeira representa que localidade?
vocês disseram, né, que esse símbolo é a bandeira do estado do Paraná. Vocês estão de parabéns. Agora, conhecendo um pouquinho, né, sobre o sinete estadual, né, o que significa, né, o nosso desenho. Então, nós temos ali a primeira, as estrelas, né, que simbolizam a constelação do Cruzeiro do Sul. Depois nós temos o ramo da erva mate e o ramo de pinheiro de araucária. Interessante, vocês sabiam isso? Continuando, crianças, agora nós vamos fazer mais uma atividade. Então, observe a bandeira e faça o que se pede. Descreva essa bandeira, cores, ícones, formas geométricas que aparecem e desenhe, né? Faça um desenho da bandeira. Então, crianças, lembram que eu comentei anteriormente, né? O que cada desenho ali significava. Então, vocês desenhem a bandeira, né? Escrevam ali o que significa os desenhos da bandeira e quais são as cores e eu já volto.
Então, crianças, vocês colocaram quais são as cores, né, que aparecem na bandeira? Então, nós temos as cores verde, branco e azul. E quais são os desenhos que aparecem, né? Nós temos a estrela, o ramo de erva mate e o ramo de araucária, né? Nós também temos uma esfera e a faixa branca, certo? Continuando aqui, crianças, eu trago mais um símbolo para vocês. Esse símbolo é do brasão do estado do Paraná, né? E ele aparece em alguns documentos oficiais do estado, como no site oficial, né? Em cartas, ofícios, certo? E aqui eu trago para vocês, né, o que significa, quais significados, né, o que nós encontramos no brasão. Então, nós temos o ramo de erva mate, o ramo de pinheiro, né, da araucária, e aonde nós encontramos, né? Então, aqui, por exemplo, no site do governo estadual, né, nós temos ali o símbolo. E ele é muito utilizado, certo, crianças? Dando sequência aqui na nossa aula, agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens e conversar um pouquinho sobre a história das bandeiras estaduais. E para contar um pouquinho dessa história, crianças, eu trago para vocês uma linha do tempo. Então, crianças, no período, né, em que o Paraná era parte da capitania de São Vicente e depois província de São Paulo, né, nós temos alguns símbolos, né, do Brasil. Então, no Brasil colônia, crianças, nós temos ali a bandeira de Portugal, certo? Então, nós não tínhamos uma bandeira do Brasil nesse período. Já no Brasil Império, nós temos, né, a bandeira imperial, que era a bandeira do Brasil na época, né? Já no Brasil República, em 1892, 1889, até 1892, nós tínhamos a bandeira da República. E em 1892, crianças, nós temos a primeira bandeira do estado do Paraná, que é essa que está aparecendo pequenininho. Eu já vou deixar ela um pouquinho maior para que vocês possam ver. Então, vejam lá. Segundo o artigo 1 do decreto número 8, essa bandeira consiste em um retângulo verde cortado transversalmente da esquerda para a direita por uma longa faixa, uma esfera azul, contendo na zona equatorial e em sentido oblíquo, na ordem descendente da esquerda para a direita, a legenda, Ordem e Progresso, em letras brancas, inscritas em 2 círculos da mesma cor. Perpendicularmente a essas linhas, cai outra de cor branca, representando a linha zodiacal. Sobre a esfera, no ângulo superior da esquerda, o barrete frígio, de cor vermelha. No hemisfério inferior, ao ângulo esquerdo, uma das estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul. E no direito, as 4 restantes circundava o hemisfério inferior, um ramo de araucária à esquerda e outro de erva mate à direita, entrelaçados. Então, olhem a bandeira, né, que eu acabei de descrever. Essa, crianças, foi a nossa primeira bandeira aqui do Paraná. 16 de março de 1905, o projeto de lei de Romário Martins modifica a bandeira estadual. Então, olhem como ficou a nossa bandeira. De 1922 a 1947, no Paraná, somente se hasteava a bandeira nacional. E aí, nós temos de 1947 a 1990 a bandeira, né? Essa seguinte bandeira. A bandeira teve algumas modificações. E agora, né, de 2002 até hoje, como é a bandeira que nós conhecemos, né? A bandeira do estado do Paraná.
Tudo certo, crianças? Então agora nós vamos para a nossa última atividade. Vejam do que se trata. Escreva sobre a importância dos símbolos nacionais. Eu vou dar um tempinho, né, para que vocês copiem, né, essa atividade no caderno, tentem resolver e eu já volto. Tudo certo, crianças? Não fiquem preocupados, né? Se não deu tempo para vocês fazerem a atividade, né? Depois vocês terminam com calma. E a nossa aula, né, chega ao fim. Eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula.